Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de André Amorim sobre o objeto A em Lacan. O objeto A, para o Lacan, teria sido o único conceito que ele realmente introduziu na psicanálise. Esse conceito ele está presente desde o início da teorização lacaniana, desde do conceito de estágio do espelho. Quando Lacan fala da formação do eu, desse momento de definição do narcisismo de um sujeito, esse momento que vai da antecipação para a conclusão de uma imagem antecipada, ele diz o próximo, o outro, esse que é o meu semelhante, ele tem uma função muito importante na constituição do sujeito humano. A gente é fixado nessa imagem de um semelhante e essa imagem adquire um poder de encantamento, porque é nela que reside a minha unidade. É nela e a partir dela que eu encontro uma espécie de satisfação comigo mesmo, de completamento, de sentimento de si. Ou seja, o pequeno outro, o A, autre, em francês, é uma das noções mais antigas na obra do Lacan. No entanto, ele vai desenvolver essa noção a partir da ideia de que o outro seria um imaginário, que ele seria uma função de imagem, e começa a se perguntar como essa função de imagem se relaciona com o campo da linguagem, o campo do grande outro. O grande outro como sistema simbólico, como lugar de onde eu recebo minha própria mensagem de maneira invertida, como sede do meu desejo, como lugar de onde eu falo se me aparece. A partir dessa indagação, o objeto como semelhante, mas também o objeto como causa do desejo. O Lacan vai se interrogar sobre qual é a realidade última desse objeto. Esse objeto que é o outro, uma imagem inteira, num sentido, mas também esse outro que me propõe um objeto parcial. A partir dessa pergunta, ele vai ser levado a investigar qual é a raiz da angústia na experiência humana. Para o Freud, a angústia tinha que ver com a ausência do objeto, com a indisponibilidade do objeto, com o sentimento de que, então, sem o outro, eu estou em desamparo, eu estou sozinho e eu vivo uma intensa angústia. Lacan vai questionar isso e dizer, não, esse estado de ausência de um objeto sensível, de um objeto que possui imagem, na verdade, aponta para a existência de um objeto não especular, um objeto sem imagem. E é aí que ele formula, essa é a raiz da sua ideia de objeto A, que vai então adquirir diferentes funções na teorização lacaniana. Ele começa como objeto de angústia, a única forma de subjetivação do gozo, esse objeto sem o qual, a angústia não é sem objeto, essa é a formulação precisa do Lacan para isso. Esse objeto vai ser também simultaneamente causa de desejo. Então, diferentemente do instinto, em que a gente tem primeiro o objeto, daí vem a vontade que tenta capturá-lo, no caso do objeto A, ele é um objeto posterior ao desejo, é um objeto que vem assim de brinde, é um objeto que é formado pelo trajeto do desejo. Lacan vai especificar esse objeto, então, como causa. Ele vai dizer também que esse objeto, ele organiza os diferentes discursos, portanto, os diferentes laços sociais. No caso do discurso do mestre, esse objeto A vai fazer a função de objeto A mais de gozar, que é o que o capitalista explora no trabalho daquele que ele compra nas relações de produção. Então há uma satisfação a mais, que o Marx chamava de mais-valia, e o Lacan vai dizer de mais gozar. Essa é uma outra incidência do objeto A. Uma terceira forma de pensar o objeto A é notar que ele tem uma função de integração entre os registros. Entre o imaginário, o simbólico e o real, Lacan posiciona o objeto A. Ele é um articulador entre os registros. Ele é, então, um condensador de gozo. Ele é uma espécie de impossível que junta os registros que estão desarticulados, sem esse ponto de unificação central. Também na teoria da fantasia, o objeto A vai jogar uma função muito importante. Na minha relação de satisfação, de gozo, na minha relação amorosa, o objeto A vai aparecer de distintas maneiras. Por exemplo, então ele vai ler o Banquete de Platão, que é um dos discursos sobre o amor, e lá no Banquete o Platão diz que Sócrates era uma figura que tinha alguma coisa que fazia com que a gente amasse ele, que a gente supusesse que ele tem um saber que me faz amá-lo.
E o Lacan diz, esse objeto que o Sócrates supostamente teria, como o brilho de uma estátua, como aquilo que é o vazio interior de uma estátua, essa agalma, que é a palavra em grego, essa é uma das figuras do objeto A. Portanto, ele tem uma função na transferência, ele tem uma função na indução das relações amorosas. Ele tem outra função na indução das relações desejantes. Isso tem que ver também com um outro aspecto desenvolvido pelo Lacan, que é a sua teoria da fantasia. Na fantasia, a gente tem todos os modos de relação que um sujeito pode ter com esse objeto, objeto A, menos a identidade. Então ele é o núcleo que marca a desidentidade do sujeito, do desejo, do outro e do próprio gozo. Conceito fundamental que junta a teoria das relações de objeto, que o Lacan vai ler como teoria da falta das relações de objeto, com a teoria da pulsão. Né? Junta as exigências teóricas de uma Melanie Klein com as exigências clínicas de uma Anna Freud. Daí o seu lugar realmente estratégico em toda a teorização lacaniana.